irmãos. É uma alegria podermos estar aqui na casa de Deus na quarta-feira. Um dia difícil para vir à igreja. Quem trabalha, né? Todos nós, alguma atividade a gente tem. E é um dia que a gente chega na igreja bastante cansado, né? E a tendência da natureza humana é pensar, mas eu estou tão cansado, acho que eu não vou na igreja hoje. Mas é justamente, quanto mais cansado a gente está, aí é que a gente tem que vir à igreja. Porque Jesus promete que aqui a gente encontra o alívio, o descanso para as nossas almas. Queremos dar as boas-vindas a todos. Queremos também cumprimentar o nosso irmão Noé, que perdeu a sua esposa no domingo à tarde, mas hoje está aqui em nosso meio. Que Deus o conforte nesta noite. Como estamos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem um carinho todo especial por cada filho Teu. Aqui estamos, Senhor, para trazer o nosso coração repleto de gratidão, de louvor, por tudo que o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor representa e tem feito em nossa vida. Aceita, Senhor, o nosso culto de adoração, de louvor e de oração, Senhor. Que o Teu Espírito possa transitar livremente em nosso meio e que sejamos edificados na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem tudo pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença. E lá em Salmo 107 diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho. Que nós vamos cumprir neste momento, na verdade, esse salmo, onde nós iremos render graças ao nosso Deus, engrandecê-lo e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus maravilhoso. Vamos cantar todos juntos no número 159 do nosso hinário, Chuva de Bênção. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor. Dá-nos agora o bom fruto dessa promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos, Chuvas de bênçãos. chuvas de bênçãos do céu. Amém. Gotas somente
somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém? Que essas bênçãos possam inundar a nossa vida. Número 189 do nosso inário, deixa a luz do céu entrar. Me perdoe, JL, eu que errei. 184 é o número do hino que queremos cantar. Deixa a luz do céu entrar. Hoje a salvação fruir, tens desejo de escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixa a luz do céu entrar. E que alegria andar no brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Amém? Amém. Neste momento eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos cantar o hino 219, Sempre Alegre. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor.
sempre alegre. Sempre alegre, sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos força na aflição. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Este é um momento especial para todos nós, porque nós vamos orar. É sempre bom falar com o nosso Deus, é verdade? Nosso Deus, nosso Criador. Especialmente se vocês tivessem um pedido. Aqui está o nosso altar. Nós podemos colocar ali tudo que nós queremos deixar para o nosso Deus, o nosso Salvador. Esta metade de semana, o mês está quase acabando e nós temos muitas razões para agradecer ao nosso Deus, verdade? E vamos falar com Deus. Vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Querido, amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez em Tua casa, no Teu templo, para Te louvar, para Te adorar. Nesta hora, Senhor, queremos deixar no Teu altar todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos também, aquilo que está no fundo de nossos corações. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Senhor, em todas aquelas petições que nós trazemos aqui hoje. Esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. São muitas as histórias que ouvi falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios Ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus,
foi rejeitado pelos seus, mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe a luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecar, assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que Ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício que nos trouxe salvação. Sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior,
o sacrifício lá na cruz foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém. Feliz quarta. A quarta já se vai praticamente, nós estamos nos primeiros momentos de um novo dia, uma nova quinta-feira. O culto de quarta-feira é um culto especial, é chamado culto de oração. Um culto em que nós temos bem no meio da semana, né? E ele tem algumas características, além de nós dedicarmos mais tempo à oração, ao louvor. O sermão normalmente é mais curto, a mensagem é mais, eu diria assim, específica, voltado para um assunto de mais comunhão, né? E eu queria compartilhar com vocês, eu tenho uma Bíblia, essa Bíblia é a Bíblia Shedd. Russell Shedd, ele, ao preparar essa Bíblia, quer dizer, não foi ele que escreveu a Bíblia é igualzinha de vocês, são os comentários que ele anexou, a Bíblia de estudos deste pastor, e ele defende que o melhor sermão, a melhor pregação é o sermão expositivo. Então hoje eu vou fazer uma mensagem expositiva, nós vamos ler um texto da Bíblia e vamos fazer aplicações à nossa vida. É um verso, uma história muito conhecida, que nós encontramos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Logo nos primeiros versos você já tem ali a identificação sobre o nosso personagem. Um personagem que tem muito a ver comigo. Eu nunca achei ruim com Deus por ser pequeno, de pequena estatura. Aliás, o fato de ser pequeno em estatura, mas não em graça, graças a Deus, já me livrou de muitos problemas. Porque muito embora eu tenha uma aparência assim, meio calmo, meio tranquilo, eu tenho uma tendência a querer fazer justiça com as próprias mãos. E o fato de ser pequeno ajuda, né? Também nunca tive nenhum interesse em comprar uma arma de fogo, porque a gente poderia ser tentado a achar que a arma de fogo nivela os homens, né? Ou seja, quem é alto, se não tem uma arma, está em desvantagem contra aquele que é pequeno e tem uma arma de fogo, um revólver, né? Mas esse personagem aqui é caracterizado na Bíblia como sendo um homem de pequena estatura. E eu quero convidá-los, todos estão com a sua Bíblia aí nas mãos. Vamos fechar os olhos e fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, nós vamos estudar nesse instante a Tua Palavra. Queremos pedir que o Seu Espírito, que inspirou Lucas a escrever essa porção da Bíblia, que aquele mesmo Espírito que recolheu esta história e fez com que chegasse até os ouvidos de Lucas, nesse instante esteja conosco também atuando em nossa vida. E assim sendo, nós possamos, durante os minutos que vamos ter de meditação da Sua Palavra, sairmos daqui fortalecidos, instruídos, animados para enfrentarmos as lutas e os problemas e os reveses da vida que nos aguardam quando nós saímos dos portais da igreja. São lutas que às vezes nós nos sentimos incapazes e impotentes, mas através da história desta noite, que o Senhor possa, ao recapitularmos este estudo, falar ao nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades, por isso entregamos ao Senhor a nossa vida,
Em nome e no amor de Jesus. Amém. Entrando em Jericó, diz o verso 1, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Jericó era uma cidade que se destacava por algumas características. Era chamada de a cidade dos sacerdotes. Era também chamada de a cidade Pérola do Oriente, uma cidade muito bonita. E é interessante que ali tinha um grupo de pessoas que prestavam serviço a Roma. Para você ser um publicano no tempo de Zaqueu, e a palavra Zaqueu eu tenho aqui na minha Bíblia, quer dizer o justo. Zaqueu, que quer dizer o justo, ele era um israelita. Porém, naquele tempo ele ocupava a função de publicano. Não só isso, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. Os romanos, eles eram muito espertos. Porque, além de dominar, o Império Romano dominava, né, nos dias de Cristo, e eles tinham a seguinte estratégia. Roma, eles pagavam muito bem os políticos e os publicanos, e os soldados. Um soldado romano, ele ganhava muito bem. Uma boa parte deles eram mercenários, que prestavam serviço ao Império Romano. Se você quiser saber mais ou menos a ideia assim de Roma, não sei quantos já assistiram aquele filme O Gladiador, e você vai poder ver ali como era o Império Romano. Havia o Senado, que eram os políticos, e o imperador. E o imperador, ele fazia o seguinte: para pagar o salário dos seus soldados, para pagar os políticos, ele precisava de impostos. Então, eles, quando chegavam e conquistavam um povo, o que eles faziam? Eles chamavam as pessoas importantes daquele povo e dizia assim: você não quer ser um publicano? E a pessoa pensava, porque primeiro ele iria trair o seu povo, porque ele iria trabalhar para o inimigo. Outra coisa, Roma estabelecia uma quantidade de dinheiro, de impostos que ela queria arrecadar, porque não tinha como eles cobrarem impostos, porque eles não conheciam. Por exemplo, vou usar o Rubinho aqui como minha referência. O Rubinho é conhecido de alguns aqui, é irmão do irmão Eloy, né? O irmão Rubinho é negociante, não é verdade? Mas a gente olha assim, o jeito dele, tranquilo, né? Né, Rubinho? Mas tem pessoas que conhecem o Rubinho mais a fundo, sabem o patrimônio que o Rubinho tem. E era isso que eles faziam, né? O que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa que conhecia o povo e dizia: você vai ser o nosso cobrador de impostos. Então o que ele fazia? Ele sabia, o imposto não era o mesmo para todo mundo, era de acordo o quê? De acordo com a renda da pessoa. Então quem ganhava mais ia pagar o quê? Mais impostos. Sabendo disso, o que Roma fazia? Roma já estabelecia, chegava e falava assim: olha, e digo mais, nós queremos tanto, o que passar disso é seu, não queremos saber, nós precisamos de tanto. Por isso que os publicanos, além daquilo,
que eles faziam, que era cobrar impostos do povo, do seu povo, dos seus conterrâneos, eles ainda eram o quê? Corruptos, porque eles pegavam um pouco para ele. E o fato de Zaqueu ser o maioral dos corruptos ou dos publicanos indica que ele era muito habilidoso nessa área, a ponto dele se destacar no seu trabalho de cobrar impostos e receber essa promoção, porque o texto aqui deixou bem claro que ele era publicano e era rico e era o maioral dos publicanos, ou seja, o chefe de todos eles. Por quê? Porque ele ainda ficava no pé dos outros. E de vez em quando ele chegava para o Império Romano e dizia assim: olha, aquele ali, ele não está fazendo bem o serviço não, pode trocar. Então ele era odiado, odiado pelo povo, odiado pela sua maneira de agir. Os publicanos, eles eram chamados, haviam duas classes de pessoas que eram odiados, né? Vocês sabem dos samaritanos, mas é incrível, porque os publicanos, eles eram muito mais odiados, e eles eram comparados a prostitutas. Por isso que várias vezes você vai encontrar na Bíblia essa explicação: entrarão no reino de Deus prostitutas e publicanos antes de vós, disse uma vez Jesus, desde que eles se arrependessem, é claro, né? Pois bem, rico, muito rico, porém odiado pelo seu povo. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, o dinheiro só pode comprar aquilo que tem preço, e existem coisas que não têm preço. Ontem nós estivemos no hospital AC Camargo, eu e minha esposa. Ela fez uma cirurgia ontem, bem cedinho. Graças a Deus já está bem, está em casa. Tirou a tireoide, né? Essa glândula. E eu não sei quantos já estiveram no hospital AC Camargo, mas ali é um hospital que você vê umas coisas que impressionam. Você precisa ter estômago para entrar ali, para conviver ali, pelo menos por alguns instantes. Essa foi, acho que, a quarta vez que eu fui àquele hospital. Eu fui visitar o pastor Milton Souza, que era nosso diretor, que ele ficou nesse hospital, diretor da Novo Tempo. Foi no dia da sua unção, quando estivemos ali, os familiares, o Quarteto Arautos do Rei, o pastor Fernando Iglesias, que fez a unção dele. Estive agora para marcar a consulta com a minha esposa e depois, ontem. E ali a gente pode ver que realmente é um bom hospital, um excelente hospital, mas a gente vê gente chorando. Porque os médicos chegam a um ponto que diz, não tem mais o que se possa fazer. Então, você pode ter o melhor plano médico, ir ao Einstein, sírio-libanês, mas chega um momento em que o médico diz, eu não posso mais fazer nada. Uma casa pode ser comprada com dinheiro, mas um lar não. Então você só pode comprar aquilo que tem preço, existem coisas que não têm preço. Por isso, a vida de Zaqueu era uma vida complicada, porque imagine, ele ia andando na rua e as pessoas passavam para uma outra calçada, para não passar por ele. Tamanha a situação que eles tinham em desconsideração pelos publicanos. Quando um publicano ia passando, eles não queriam encontrar com ele, passavam para o outro lado. E o texto continua dizendo que Jesus entrou em Jericó, atravessou a cidade. Se você ver no verso 28, já é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Essa entrada triunfal de Jerusalém por Jesus foi no dia de domingo. Os católicos chamam de o domingo de Ramos. Portanto, nós estamos falando de um fato que aconteceu dias antes, momentos antes de Cristo ser crucificado, que antecedeu a semana da sua crucifixão. Por isso, se eu fosse dar um título para essa nossa palestra de hoje, eu daria, e está marcado aqui na minha Bíblia, a última chance. Porque nunca mais Jesus entrou em Jericó. Esse foi o último dia que Jesus, a última oportunidade de Jesus entrar em Jericó. Portanto, foi a última chance para Zaqueu ver a Jesus. Se ele não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele não teria se salvado, e é isso que nós vamos ver aqui. Veja que coisa interessante. Diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas duas coisas impediam. Primeiro, o quê? A multidão. Você já parou para pensar que, se você faz parte da multidão, você pode estar atrapalhando algumas pessoas de ver a Jesus? Nós nos chamamos de cristãos, adventistas cristãos. Portanto, a referência que as pessoas têm de Cristo, para muitos, você é a Bíblia que eles leem. Porque se você anda com a Bíblia para cima e para baixo, se você se diz que é cristão, e chega no sábado, você está saindo da sua casa, o seu vizinho fala, lá vai um crente, um cristão. Por isso, os olhos deles estão focados em você e em mim também. E a referência que eles têm de Deus é aquilo que você demonstra através de suas palavras, através de sua atitude. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Porque é possível que algumas pessoas queiram ver Jesus e eu e você estejamos atrapalhando. Porque nós nos dizemos, né, como seguidores dele. Então eles olham para a minha vida e olham para a sua. Ah, ser cristão é isso? Então não quero ser cristão. Um outro detalhe que impedia dele ver a Jesus, aí sim, o seu tamanho, porque a multidão cercava Jesus e ele, por ser um homem de pequena estatura, ele não tinha como aproximar-se de Jesus. Mas a Bíblia diz que, correndo adiante, ele sabia que Jesus estava passando por uma avenida, então ele corre adiante, chega na frente, e ele sobe em um sicômoro, diz o verso 4. O que é um sicômoro? É uma figueira brava. Figo, eu não sei se você gosta de figo, eu gosto. Não em caldo, eu prefiro a fruta mesmo. Né? Mas o figo era uma fruta nobre. Mas os pobres, eles podiam comer um figo de qualidade inferior, era um figo nativo, era um figo chamado de uma figueira brava. E o que eles faziam? Eles pegavam aquelas frutas nativas e cortavam para que saísse o leite dela, uma nódoa, para que ele não ficasse tão amargo. E aí os pobres podiam comer desse fruto, porque além dele ser nativo, ele era encontrado com mais facilidade, não precisava nem ser plantado, mas se fosse ser vendido, o preço era irrisório, então era uma comida de pobre. Por isso não é interessante que um homem rico sobe numa figueira brava, uma árvore. Por isso que às vezes a gente pode ficar pensando, nossa, mas subir num pé de figo, você vai ver que esse figo nosso natural aqui, é muito difícil de você subir, os galhos deles são galhos não tão fortes, não tão resistentes. Mas da figueira brava, ela, além de ser frondosa, ela tem muitas ramas, né?
Em algumas Bíblias aparecem até a ilustração desse sicômoro, quando você tem um dicionário bíblico. E a Bíblia nos diz que esse homem, usando ali uma roupa, quero crer, muito boa, mas ele queria mesmo ver a Jesus. E sem se importar, ele sobe e fica em cima dessa figueira, desse sicômoro, porque Jesus ia passar por ali, e ele queria ver a Jesus. Continuando a história, verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, o que Jesus faz? Jesus sabia que Zaqueu estava ali? O que você acha? Sabia. E a prova está aqui. O texto diz, quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu. Jesus já havia se encontrado com Zaqueu? Como é que ele sabia o nome dele? Se você for analisar, tem um versinho na Bíblia que eu gosto muito, Mateus 10:30, ali diz que quanto ao mais, até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos o quê? Contados. Você sabe quantos fios de cabelos você tem em sua cabeça? Alguns têm mais, né, Eloy? Alguns têm menos. Eu não sei. Aliás, o que eu sei é que eu hoje tomei banho de manhã e caiu um bocado de cabelo. E tomei agora à tarde e caiu mais um monte. E eu não sei quantos caíram. Mas quando eu preparava uma mensagem para o Está Escrito, eu me lembro que eu pesquisei e lá disse que pessoas saudáveis perdem pelo menos 100 fios de cabelo por dia. É muita coisa, né? O vento no pente, na hora que você toma banho, na hora que você esfrega o cabelo. Agora, eu fico imaginando que Deus maravilhoso é esse que fica lá no céu contando cabelos. Porque a Bíblia diz que estão contados, né? Mateus 10:30. Ou seja, ele fala assim, olha, o Ailton foi tomar banho, caiu 10 fios, agora caiu mais 15, agora andando o vento derrubou mais um bocado, e ele passou o pente, caiu mais outro monte. O que isso quer dizer? Que ele se preocupa com coisas que aparentemente eu não me preocupo. Tem gente que se preocupa, né? Com fios de cabelo caindo, mas não é uma coisa, um problemaço. Agora, se ele se preocupa com coisas aparentemente insignificantes, quanto mais com coisas importantes. Agora, a prova de que Jesus era não apenas humano, mas era divino. Por quê? Porque a sua onisciência estava ali apresentada. Ele sabia que ali tinha um homem que queria vê-lo. Ele sabia que ele havia subido num sicômoro, havia feito um esforço. E ele parou e ele não passou. Ele fez questão de parar e olhar para cima e chamou pelo nome, Zaqueu. Você já parou para pensar que Deus sabe tudo sobre você? Tudo, 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 tudo. No Salmo 139, esse é o Salmo que mostra as características de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Ali diz, Senhor, a palavra ainda nem me chegou na boca e o Senhor já sabe. Senhor, para onde fugirei da sua face? Para onde eu vou me esconder do teu Espírito? Se eu tomar as asas da alva, né? A música que a Ana Lopes canta, né? Se eu tomar as asas da alva, e se eu for para o mais alto dos montes, e disser, vou me esconder de Deus, isso é impossível, porque Ele vai me ver. Se eu for ao mais profundo abismo, lá nas fossas chamadas abissais, né? Dizem que tem lugares aí no mar, no oceano, onde tem 12 quilômetros, 12 mil metros, né? Para baixo ali. Se eu tentar me esconder ali, o Senhor sabe. Então é impossível se esconder de Deus.
E o Senhor Jesus viu a situação daquele homem, a sua necessidade, viu o que ninguém viu. Porque para muitos aquele homem era um ladrão, um corrupto. Mas Jesus via ali o quê? Uma pessoa sofrendo. Uma pessoa que não estava feliz. Uma pessoa que não estava de maneira nenhuma contente com a sua situação. E Jesus sabia que ele nunca mais passaria por ali. E Jesus não podia de maneira nenhuma ignorar a necessidade deste homem. Eu não sei o que você veio fazer aqui nesta noite, mas saiba que Jesus conhece tudo sobre você, tudo. Seus anseios, suas necessidades, suas frustrações, decepções. Seus sonhos, seus projetos para esse ano, e até o que você comeu hoje no almoço, no desejum, se você comeu, se você não comeu. Sabe tudo, e Ele se importa com você. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu nome. Zaqueu queria o quê? Ver a Jesus, ver. Mas ele ganhou muito mais que isso, porque o texto disse que Jesus disse no verso 5 de Lucas 19, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha, ele queria ver, a multidão impediu, ele correu, fez a sua parte, subiu, e ele ganhou não apenas o privilégio de ver Jesus, mas ele teve o privilégio de receber Jesus em sua casa, ter uma noite inteira com Jesus ali. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus disse, desce depressa. Deus tem pressa, sabia? Deus tem pressa. Eu gosto dessa frase, quem usa muito ela é o Jota, né? Deus tem pressa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos viram isso e murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha que coisa. Talvez algumas pessoas podem pensar que a sua condição de pecado é tamanha que Jesus passa longe dele. Mas tem um versinho aqui, no verso 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. E só precisa de salvação quem está o quê? Perdido, condenado. E Jesus disse, encerrando a história de Zaqueu, que a função, isso para calar a boca dos outros. Eu fico pensando, a igreja, se a gente colocasse ali, igual tem nos bancos, aquela porta giratória, mas é uma porta não de metais, detecção de metais, uma porta de detecção de pecados. E fala, Senhor, vamos colocar uma porta de detecção de pecados. Eu acho que muitas pessoas ficariam ouvindo o sermão do lado de fora, né? Principalmente se fosse assim, olha, porque para Deus não tem isso, mas para nós tem, né? Aqui fala, na casa de um homem pecador. Se fosse assim, eu acredito que nem pregador essa noite vocês não teriam. Porque nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, Jesus disse isso.
Aquele que olha para uma mulher com desejo impuro no seu coração já adulterou. Então nós pecamos por pensamentos. Jesus disse, Mateus 12, 36, 37, por suas palavras serás condenado, e por suas palavras serás julgado. Então nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos, pecamos por atos. E na carta de Tiago, nos diz algo interessante, capítulo 4, verso 16 e 17, ali diz, se eu não me engano é o 17 mesmo, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete. Eu diria, irmãos, que esse é um pecado terrível, que é o pecado da omissão. Veja, então nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por obras e pecamos quando podemos fazer algo e não fazemos. E o texto aqui diz que Jesus foi à casa de um homem pecador. Por isso, meu amado, não se preocupe que Jesus pode e faz questão de ir à sua casa. Apocalipse capítulo 3, verso 20, um verso muito bonito, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não é só privilégio de Zaqueu, o Senhor quer entrar também na sua casa e na minha. E Ele faz questão que eu e você abramos a porta. Ele não vai arrebentar a porta. E a Bíblia não diz que Ele fique esmurrando na porta, diz que Ele bate. Fala-nos através da sua palavra, a nossa consciência, dizendo: deixa eu entrar, eu quero ficar com você. O verso 7 fala daqueles que murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Verso 8, entre mentes Jesus se levantou e disse, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que esse verso nos conta? Esse verso nos diz que quando alguém tem um encontro com Jesus, a sua vida muda, transforma. Não tem como uma pessoa entrar em contato com Jesus e continuar na prática do pecado, vivendo uma vida de rebeldia. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso, não uma prática constante. Eu gosto muito do professor Leandro Quadros, quando ele faz essa distinção entre pecador e pecadeiro. Pecador somos todos. Pecadeiro eu não quero ser. É aquela pessoa que vive na prática do pecado. Sabe que aquilo é errado e insiste em continuar praticando. Por isso que uma das distinções de pecado, não só aquela de transgressão da lei, é muito mais uma quebra de relacionamento com Deus. Ou errar o alvo, como diz também. Mas o verso que me chama a atenção é o verso 9. Então lhe disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Lembra que eu disse a vocês que esta era a última semana de Cristo aqui na terra,
a última chance, a última oportunidade, o último dia em que Jesus passava por Jericó. Sim, meus queridos, se Zaqueu não tivesse ido ao encontro de Jesus, ele não teria tido esta confirmação, esta certeza. Hoje entrou salvação nesta casa. E eu pergunto, que privilégio, né? Que privilégio. Receber Jesus, o Filho de Deus, em sua casa. Aquele que queria ver. Sabe o que isso me diz? Um dos versos meus preferidos da Bíblia é Efésios 3:20. E no hospital, ontem, a minha esposa pediu que eu lesse para ela. Efésios, capítulo 3. E eu disse, eu vou ler alguns versos antes. Mas o verso 20 diz assim, vamos ler, vamos pegar, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 20. Eu tenho vários textos da Bíblia que eu digo que é meu preferido. Mas esse aqui com certeza ocupa um lugar especial. Eu gosto muito de Apocalipse 21:4 também. Veja que coisa maravilhosa. Vamos ler a partir do verso 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo excede a todo entendimento, porque ali estava um homem odiado, porque era um corrupto, um traidor do seu povo, trabalhava para o inimigo, mas Jesus olhou e viu ali uma pessoa que precisava de salvação. Parou, e para aquele que queria apenas ver, Jesus deu atenção e deu a oportunidade de estar em sua casa. E aqui entra algo que eu quero concluir o nosso estudo desta noite. Olha que verso maravilhoso. Ora, Paulo, ele era um escritor, e como eu trabalho também com escrevendo, eu gosto e admiro textos, frases. E veja como Paulo escreve esse verso. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha a maneira como ele coloca as palavras. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantos têm um pedido a Deus? Levante a sua mão. Você tem um pedido? Então, preste atenção. Mantenha a mão levantada. Aqui diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, ou sonhamos. Eu vou trocar essa palavra pensar por sonho. Um pedido que você tenha, um sonho, Deus vai dar muito mais. E eu tenho certeza, se a nossa atitude for a mesma atitude de Zaqueu: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faça parte da minha vida, e o Senhor vai poder cumprir o propósito dele na sua vida. Pode abaixar a sua mão, que o Senhor já viu seu anseio. Eu poderia contar aqui da minha vida um pouquinho para vocês, mas sabe, eu me casei tarde, na minha concepção e de algumas pessoas, mas eu casei na hora certa.
e com a pessoa certa. E com uma pessoa que veio completar minha vida de um jeito que, quando eu sonhava, um dia desse eu estava brincando, e vocês conhecem minha esposa, eu creio que a maioria aqui conhece. Se você não conhece, vem aqui sábado, você vai conhecer e vocês vão ver. Uma mulher inteligente, uma mulher bonita, cozinha muito bem, dirige muito bem. Né? Diz que a gente não pode falar muito da mulher da gente, né? Senão fazer propaganda. Né? Mas a minha esposa foi minha 7ª namorada. E eu me casei com 42 anos. Então, na concepção de alguns, tarde, né? Mas se eu tivesse me casado antes, não teria sido com ela, porque eu a conheci só em 2000 e nos casamos em 2003. E ontem, quando ela estava no hospital e a gente tinha um papel que dizia que tinha que ser tirado a tireoide e os nódulos, e estava escrito lá, malignos. Por isso que nós fomos para o Hospital do Câncer. E ela estava fazendo umas coisas que estavam mexendo muito com a gente. Ela foi atrás de cada filho e teve um momento com eles. Ontem eu cheguei e a Bárbara não estava. Foi o momento dela com a Bárbara. Elas saíram, ficaram juntas. E tivemos o nosso momento, eu e ela. Ela perdeu a mãe com 42 anos. Morreu dormindo, a minha sogra. E nós tínhamos que fazer a cirurgia num hospital onde fosse um hospital que tivesse uma unidade coronariana, porque havia essa questão também do problema cardíaco que ela tem. Então a gente estava assim, né, confiante em Deus, na oração dos irmãos, mas ela deixou tudo, tudo certo, tudo certo. Conversou com os filhos, conversou com o esposo, conversou com a filha, foi atrás de algumas pessoas que ela tinha algumas coisinhas para resolver. E entrou no centro cirúrgico. E o que eu fiz? Eu cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Li um texto bíblico e saí, fui numa floricultura, comprei uma orquídea, pus no quarto ali do hospital. Como eu sei que ela ia ter alguma dificuldade devido a uma dieta que ela faz, comprei umas coisas que eu sei que ela gosta, coloquei lá. E esperando. E quando deu 12h38, ela chegou no quarto. Consciente, meio sonolenta. Eu abracei, eu a beijei. E ali estava um cartãozinho, no cartãozinho estava escrito assim, que bom que você voltou. Né? E quando eu digo isso, que Deus faz muito mais que a gente pede ou pensa, é porque, olha, uma pessoa como eu, para chegar aos 42 anos, eu ficava ali, meu Deus, não deu certo com essa, não deu certo com essa aqui, nem com essa, nem com essa. Falei, e agora, né? E quando eu me mudei para Goiás, eu estava assim meio, né? E Deus tinha lá uma pessoa. As pessoas que me conhecem sabem também que eu não posso reclamar, porque eu ganho para fazer aquilo que eu gosto. E que coisa maravilhosa você poder trabalhar para Deus. Então, eu posso, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus fez isso na minha vida. Se eu pudesse voltar lá no passado, e Deus falasse assim, sonhe, olhando a minha realidade hoje, eu diria assim, jamais eu poderia imaginar que Deus daria muito mais do que eu sonhei ou imaginei. E você pode encontrar na Bíblia
vários exemplos de pessoas que descobriram que Deus é um Deus que supera as nossas expectativas. Supera as nossas expectativas. Eu me lembro de Ana. Ana queria muito um filho. E quando a gente vê a história de Samuel, lá logo no comecinho, a gente vê, ela pediu um filho e ainda fez uma promessa que o Senhor, se o Senhor desse um filho, ela devolveria ao Senhor. E a gente vê depois ali que o Senhor deu a ela outros filhos além de Samuel. Outros. Ela pediu um, deu ao Senhor e o Senhor deu outros. Dá a entender, muito embora ela fale ali que ela teve 6, dá a entender que foram 6 fora Samuel, porque em um outro verso fala de 7 filhos. Olha como Deus supera as expectativas. Por isso, meu amado, entregue a sua vida ao Senhor. Faça como Zaqueu. Procure ter tempo de comunhão com o Senhor. Faça isso diariamente. Antes de colocar os seus pés no chão, coloque os seus joelhos. Entregue sua vida. E diga assim: Senhor, que neste dia se cumpra em mim o teu propósito, a tua vontade para a minha vida. Que eu não faça nada que comprometa a minha salvação. Usa-me como instrumento em suas mãos para fazer o teu querer. E que a minha vontade seja fazer a tua vontade. E esteja em comunhão com o Senhor ao longo do dia, para que o Espírito Santo conduza você. São vários os textos na Bíblia que mostram que Deus nos dirige. E quer saber uma coisa? Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que até mesmo quando tomamos decisões equivocadas e erradas, quando nos arrependemos, o plano de Deus entra em ação novamente. É como se a gente tivesse que chegar aqui, e às vezes a gente vai para um desvio, mas o Senhor tem o poder maravilhoso de transformar e fazer com que todas as coisas contribuam para o bem. Todas, até as coisas equivocadas e coisas erradas. Contribuem. Você vai crescer. Mas é melhor seguir uma linha reta. Chegamos primeiro, não sofremos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se hoje aqui alguém veio tal qual Zaqueu e não sabe que hoje é a sua última chance, tal qual Zaqueu. Por isso, nesse instante, eu suplico que você abra o seu coração, entregue sua vida ao Senhor, não deixe para depois. A única coisa que nós temos é o agora. O amanhã ainda não chegou, não nos pertence. O passado já foi. Então, por isso, entregue a sua vida ao Senhor. Agora. Faça como Zaqueu. Entra na minha casa. Até fizeram uma música, né? Entra na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. Não me desampare. E o Senhor vai nos atender. Esteja certo disso. Tem uma música? Então tá bom. Depois nós oramos. E vamos cantar o hino número 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação.
sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Irmãos, eu vou pedir que vocês sentem só um minutinho. Eu quero falar uma coisa com vocês hoje. Primeiramente, eu quero agradecer ao Ayrton por estar pregando para a gente aqui hoje. Era minha vez, mas aconteceu um pepino e um abacaxi junto e eu tive que resolver. E não era nem sobre a associação, era da União, e eu estava lá conversando com um dos diretores da União, resolvendo o problema. E o Ayrton me substituiu aqui hoje. Mas para pagar, o Paulo já me colocou no domingo aqui para pregar. Então, por favor, não faltem nesse domingo. Mas eu quero, primeiramente, ter um momento aqui com vocês, especial, por uma pessoa muito querida aqui dessa igreja. Essa semana a gente perdeu a nossa querida irmã Nádia. E eu não tive oportunidade de conhecê-la enquanto ela estava viva. Mas eu a vi no seu leito de morte. Nessa segunda-feira, eu e o pastor estivemos lá na casa da irmã Nádia, de madrugada, e ela tinha acabado de falecer. A gente estava lá visitando o irmão Noé, que é um irmão muito querido dessa igreja. E ontem o pastor esteve lá fazendo o sepultamento dela. E eu queria muito que a gente tivesse um momento de oração agora por ele. E por isso eu queria convidar o irmão Noé para estar aqui na frente com a gente. Irmão Noé, se eu venho aqui, eu quero fazer uma oração com o Senhor e pelo Senhor. Enquanto ele vem andando, eu quero dizer para vocês que esse homem ficou casado com a irmã Nádia, nada mais, nada menos do que 38 anos. Quase o tempo que você demorou para achar a sua. Ele estava casado com ela 38 anos. E esse homem já passou por muita coisa na vida dele. Para vocês terem uma ideia, essa é a terceira esposa. Todas elas ele enterrou. E ele está ainda vivo, forte, e servindo e louvando o nome do Senhor. O irmão Noé, agora não vai, pelo que ele me contou, ele não vai ficar mais aqui em Jacareí. Provavelmente ele vai mudar para Barueri. E eu desde já estou sentindo a falta dele, porque do pouco tempo que eu conheci ele, não há bem certeza ainda. Ainda não é certeza, mas se ele mudar, eu vou sentir muita falta dele, porque o pouco tempo que eu conheci, eu aprendi a amá-lo. Tá? Eu queria fazer uma oração com o irmão Noé, por ele, pela família dele, tá? E eu gostaria que todo mundo colocasse de joelho com a gente aqui. E a gente vai encerrar o culto com essa oração. Santo, amorável Pai, bondoso Deus que habita nas mais altas alturas dos céus, nós estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome por tudo que Tu és.
Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que estivemos com a irmã Nádia aqui entre nós. Nós queremos te agradecer porque ela conheceu e serviu ao Senhor. Nós queremos te agradecer porque ela pertencia a essa igreja e ela amava Jesus. Nós queremos te agradecer pela certeza que temos de que aqueles que morrem crendo em Ti, o Senhor tornará a trazer na ressurreição. Ó Pai, que essas palavras que estão na Tua Bíblia consolem o coração de cada pessoa que sentirá a falta da irmã Nádia, principalmente o coração do irmão Noé. Abençoa, Senhor, a vida dele, os planos dele, os sonhos dele. Continua, Senhor, dando força ao coração dele. Faça com que a vida que ele viva aqui nesta terra seja uma vida que traga honra e glória ao Teu santo nome. Uma vida que traria alegria ao coração da irmã Nádia, se ela estivesse aqui com a gente. Abençoa, Senhor, essa família que está enlutada, as irmãs, as sobrinhas da irmã Nádia. Abençoa, Senhor, para que eles possam conhecer da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito os visite, e que, Senhor, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, que nós que estamos vivos, possamos parar para refletir em nossa própria vida, sabendo, Senhor, que para morrer basta estar vivo, e que a nossa vida é muito frágil, e como está o nosso coração com o Senhor. Abençoa, Senhor, para que nós possamos estar firmes em Ti, que mesmo se amanhã a gente se for, que a gente morra tendo no coração a esperança de que um dia nós ressuscitaremos na volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, abençoa, dá essa certeza ao irmão Noé, abençoa os planos dele, a vida dele, faça com que agora, Senhor, ele levante a cabeça, crendo, Senhor, que o Senhor restaurará a companhia da sua amada esposa na volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos, não porque haja algum mérito em mim ou em qualquer um destes, mas nos méritos de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o Senhor, viu? Não. Vamos nos lembrar todos de orar pelo irmão Noé, essa noite. Por favor, todo mundo, vamos orar por ele hoje. O Ayrton vai ficar à porta, vai receber os cumprimentos de todos. Muito obrigado.